Olá, estudantes! Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de Ciências. Hoje trabalharemos os estados físicos da água. Você sabe quais são? Bom, para começar essa aula, é necessário que você esteja com o seu material, o seu caderno, lápis, borracha e a sua concentração, porque agora nós vamos detalhar sobre a água. Antes de começar a exibição dos slides, eu te convido a refletir sobre a água. Você tem feito o uso da água? Em qual situação você tem feito o uso da água? Ingerimos a água para manter o nosso corpo hidratado, não é verdade? Usamos a água para a limpeza da nossa casa, das nossas roupas, para aguar as plantas e em várias outras situações. Agora, nós vamos ver detalhadamente os estados físicos da água. Os estados físicos da água. São 3 os estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. De toda a água existente no planeta Terra, apenas uma pequena parte pode ser utilizada para o consumo humano. A maioria da água é salgada. Você sabia dessa informação? Bom, o que nós temos de informação nesse primeiro slide é que a água potável, ela é em pequena quantidade no nosso planeta. A água que nós temos em maior quantidade é a água salgada, aquela que não serve para o consumo humano. Observe comigo. Estado líquido. Quando a água está fluindo naturalmente, ou também chamada de água corrente. A água em seu estado líquido não possui forma própria. Ela assume o formato do recipiente na qual estiver contida. Olha, se a água está jorrando da torneira e ela vai descer pelo ralo, ela já tem um curso reto se estiver acompanhando o rumo do ralo. Agora, se eu abrir a minha torneira e tampar este ralo aqui e esquecer de fechar a torneira, o que vai acontecer? Vai transbordar. É isso aí que quer dizer que a água, ela assume o formato do recipiente em que ela estiver contida. Então, a água, ela vai seguir normalmente. Se eu não fechar a torneira, ela vai transbordar da minha pia, vai encher a minha cozinha e os demais ambientes. Então, ela não tem um curso próprio, um trajeto próprio. Ela mesma faz o trajeto. Aqui eu tenho uma imagem da torneira da minha casa. Ó, eu abri a torneira do filtro e abri a torneira aqui da pia. O que eu quero mostrar para você? Quando essa água aqui está escorrendo e o meu bojo aqui não está fechado, ela vai escorrer naturalmente, ela não vai transbordar e vai descer pelo encanamento. Então, o que vai fazer o curso da água? O que ela encontra no caminho. Então, aqui ela vai encontrar a tubulação, os canos. Observe essa imagem. Aqui eu tenho a torneira aberta para explicar direitinho o que aconteceu. A água foi escorrendo e desceu naturalmente. Se eu tivesse colocado uma vasilha aqui debaixo, uma vasilha redonda, um exemplo, e tivesse colocado, e eu queria essa vasilha pela metade, eu ia ter que fechar a torneira quando alcançasse a medida que eu queria. Então, a água, ela vai seguir o curso, ela vai atingir o formato
dependendo do material que a gente utilizar. Estado sólido da água. A água, no estado sólido, ela tem uma forma regular e pode ser encontrada na forma de gelo, neve e granizo. Estado sólido. Nós não falamos que quando eu abro a torneira, ela está no estado líquido, que nós chamamos de água corrente? Você quer um outro exemplo de água corrente? O rio que tem aí perto da sua casa, o rio que tem aqui na nossa cidade, o Rio Doce, ele está sempre correndo. O curso dele é normal, ele não fica parado. Aquela água, ela está sempre passando e vindo mais água. O que acontece na enchente? O rio, ele transborda. A água, ela sai do seu leito, ela sai do seu limite. Exemplo de água corrente. Agora, no estado sólido, o que é sólido para a gente? É aquilo que é firme, que tem como você pegar. Quando a água está em forma de gelo, o que acontece? Você fez um limite para ela. Se a sua forma de gelo for de 12 espaços, de 12 cubos, quando ela congelar, ela vai ficar em forma de 12 cubos. Se você coloca uma vasilha maior para congelar aquela água, quando você for desenformar, ela vai ter o formato daquela vasilha. Veja, aqui eu coloquei uma vasilha com água para congelar. Esse processo de congelamento da água aconteceu em torno de 10 horas. 10 horas no congelador, para que a água atingisse aí o estado sólido, o estado firme da água. Aí eu coloquei na bandeja para que você pudesse observar. Eu tenho uma outra imagem do estado sólido. Essa imagem, ela é já vista por cima da bandeja. Repare que as laterais da bandeja, onde não foi ocupado, está sequinho, tá? Então, o gelo, ele fez o quê? Com que a água ficasse sólida, firme. Aí, nós temos condição de pegar essa água, de limitar a água, o que não acontece com a água corrente. Se você abre a torneira e faz uma conchinha com as mãos, a água ela não vai ficar limitada naquele espaço, ela vai transbordar da sua mão. Aqui, no estado sólido, professora, por que a água ficou no estado sólido? O que fez a água mudar do estado líquido para o estado sólido? Foi a refrigeração, foi o congelamento. Nós só conseguimos que a água fique firme, fique sólida, se ela passar pelo processo de resfriamento. Lá na torneira, ela estava o quê? Líquida, né? Molinha, transparente, incolor. Aqui ela já mudou até a cor, né? Ficou mais embranquecida. E aqui nós finalizamos o estado sólido da água. Estado gasoso. No estado gasoso, a água também tem forma própria. A água se encontra no estado gasoso quando ela passa pelo processo de evaporação. Um exemplo de evaporação é quando nós lavamos a calçada da nossa casa e só rapamos com o rodo, não passamos o pano para terminar aquele processo. Horas depois, quando você volta naquele espaço que você lavou, você vai ver que a água já não existe ali mais. O que aconteceu com aquela água? O calor aqueceu aquela água e ela evaporou. Compreendeu? Um exemplo. Processo de aquecimento da água.
Eu coloquei uma quantidade de água para estar fervendo. Na imagem você consegue ver uma fumacinha. Olha, essa fumaça representa o quê? A evaporação da água. Você já reparou, ou você pode perguntar aí na sua casa, para quem é responsável da cozinha, que o que acontece quando a gente esquece uma panela com água no fogo por muito tempo? A água, ela diminui a quantidade. Então, por quê? Ela vai aquecendo e ela vai evaporando. Evaporar é o processo gasoso. Agora, no próximo slide, olha o processo aí. A água fervendo, você viu? As bolhas. Então, e consegue alcançar aí o processo da evaporação? Um outro exemplo de evaporação é quando nós vamos secar o nosso cabelo com o secador. O nosso cabelo está molhado e a gente bate o secador. Quando a gente bate o secador, o cabelo vai aquecer. Então, aqueceu, para onde que vai aquela água? Aquela água vai evaporar. Aquela água evaporando, ela passou, então, para o estado gasoso. Nós temos também outros detalhes que nós temos que reparar no estado gasoso, que é muito interessante e comum, que todo mundo tem em casa. Após a lavagem das roupas e colocadas todas no varal, o que acontece? A roupa vai passar pelo processo de secagem. O que o sol faz? Ele aquece a roupa. Não, vamos consertar aí um pouquinho. Olha, primeiro a roupa está no varal. Colocou a roupa no varal, a roupa vai escorrer todo o excesso de água. Então, a água líquida toda vai descer, vai ficar pingando. Acabou aquele processo, o que acontece? Ela está pronta para começar a secar. O calor vai aquecer a roupa e vai evaporar. A água vai subir. Então, o vapor do aquecimento, da secagem de uma roupa, também é um exemplo do estado gasoso da água. Fusão. O que é fusão? É um dos estados físicos da água que ocorre a mudança do estado sólido, aquele estado, qual que é o estado sólido? É o estado firme da água, a água congelada em forma de gelo, que vai para o estado líquido. Eu poderia também dar outra definição. Passa da fase sólida, que é a mesma dali, para a fase líquida. Em que situação a água passa do estado sólido para o estado líquido? Quando acontece o derretimento. Você compra um chuque, coloca na geladeira para manter ele sólido, para manter ele firme. Porque se você deixar fora da geladeira, o que vai acontecer? Ele vai se transformar no estado líquido da água novamente. E foi o que aconteceu com a minha pedra de gelo. Lembra daquela pedra de gelo lá no estado sólido? Aquela que eu tinha colocado no início? Aqui nós temos a mesma pedra, ela já mudou de cor, e a bandeja que era seca lá no início da aula, que eu pedi para que você estivesse observando, a bandeja agora está ficando molhada. E eu gastei de observação 1h32 minutos. E o que aconteceu com a minha bandeja? Acabou a pedra, acabou o estado firme da água, sólido, e ela voltou a ser líquida novamente. Então, tudo depende da temperatura.
para que haja a transformação do estado líquido para o sólido, depende da temperatura. E para o gasoso também depende da temperatura. Só vai evaporar se tiver o calor. Temos aí, na atividade postada na plataforma SMED GV, algumas perguntas sobre o estado líquido, sólido e gasoso que eu acabei de te explicar. Agora é hora de você praticar. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Tchau e até a próxima aula.